Depois de WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal, Loki é a próxima série original do Disney Plus e que já tá deixando a gente morrendo de curiosidade. Isso porque o novo trailer foi divulgado hoje e apesar de ter algumas cenas em comum com aquele primeiro trailer, tem muita coisa que é novidade. Então se liga só em 10 coisas que você precisa notar no novo trailer de Loki. Shazukara! O trailer começa com o Loki sendo teleportado para a base da Autoridade de Variação Temporal. E ao que tudo indica, essa cena se passa logo depois dele ter roubado o cubo cósmico como nós vimos em Vingadores Ultimato. Não só por conta do visual do personagem que parece ser exatamente o mesmo, mas pela presença do próprio Tesseract. Sem contar que a própria atitude do Loki também indica isso. É claro que ninguém ficaria feliz em ser capturado, mas a expressão dele tá muito mais para um "poxa, eu acabei de escapar e já fui capturado de novo". Mas uma coisinha bacana é que logo na sequência dessa cena nós vemos um Skrull presente ali na recepção da TVA, que é a sigla em inglês para Autoridade de Variação Temporal. E eu achei um detalhe interessante porque apesar de teoricamente a TVA existir fora do fluxo natural do tempo, se a gente vai considerar a cronologia do Loki, essa história se passa em 2012. E nós já tínhamos os Skrulls envolvidos diretamente com o que estava acontecendo no universo Marvel. Vale lembrar que em 2012 a Marvel queria utilizar os Skrulls em vez dos Chitauri como os invasores da Terra. Mas como os direitos dos personagens ainda estavam em uma área muito sombria daquele acordo com a Fox, a Marvel preferiu deixar eles de lado por enquanto. Agora, com a aquisição da Fox pela Disney, é possível fazer um retcon e mostrar que os Skrulls já estavam envolvidos no universo cinematográfico Marvel todo esse tempo. Isso já foi apresentado pra gente em Capitã Marvel e vai ser reforçado agora mais uma vez em Loki. Por falar na TVA, um outro elemento muito interessante dos quadrinhos está sendo trazido para a série. Durante o trailer, o Loki menciona que os Guardiões do Tempo montaram um belo circo e os palhaços continuam desempenhando os seus papéis com perfeição. Os Guardiões do Tempo são entidades que foram criadas quando as realidades anteriores chegaram ao fim. Eles atuam quase como conselheiros do multiverso, considerando que eles aprenderam com os erros anteriores e tentam impedir que civilizações futuras repitam os mesmos erros. É bem parecida com a função dos vigias, mas em vez de apenas observar, eles também intervêm quando algo foge do fluxo natural do tempo. Os guardiões também funcionam como baterias vivas e é a partir da energia deles que toda a TVA é mantida. Não sabemos se os personagens vão ser abordados da mesma maneira na série, provavelmente vai existir uma lenda sobre eles que existiram há muito tempo atrás, mas nós vemos esculturas e estátuas em homenagem a eles espalhadas ao longo de todo o trailer. E nessa cena em que nós temos as cabeças dos Guardiões do Tempo, quem julga o Loki é a juíza Ravonna Renslayer. Nos quadrinhos, ela é uma princesa, filha do rei Karelios, governante da Terra no século 40. Acontece que ninguém menos que Kang, o Conquistador, se apaixona por ela e decide desafiar os Vingadores para demonstrar o seu poder e provar-se digno do seu amor. No final das contas, a Ravonna se sacrifica para salvar a vida do Kang ao descobrir que também está apaixonada por ele, e a gente tem aí um rolo temporal em que ele se duplica e vai atrás da réplica dela, e ela também é trazida de volta e deixa uma outra cópia dela no lugar. É uma bagunça. Pelo pouco que deu para ver no trailer, dá para perceber que a história da personagem vai ser bastante alterada para a série, mas pode ser que de alguma maneira ela ainda tenha alguma ligação com o Kang. E a gente tem que se lembrar que o personagem vai ser apresentado no terceiro filme do Homem-Formiga. Então pode ser uma personagem pra gente ficar de olho. Mais uma coisa que me chamou a atenção foi essa cena. Nós estamos falando da TVA, a Autoridade de Variação Temporal, responsável por monitorar e mitigar qualquer variação no fluxo do tempo. O Loki por si só já é uma grande ameaça, mas agora ele tá com o Tesseract roubado de uma versão dos Vingadores que viajaram do futuro, então obviamente ele já se tornou um foco para a agência. Mas e esse maluco aí?
O que o cara fez para também ser capturado pela TVA? Parece correto imaginar que são poucas as pessoas que de fato oferecem uma ameaça para o espaço-tempo. Afinal de contas, nessa cena a gente só tem o Loki e esse outro maluco aí que foram presos. Será que ele vai ser apenas uma piada, uma ceninha engraçada ou realmente vai ter uma participação maior na história? Bom, o ator é o Jason Faden e nós ainda não sabemos quem ele está interpretando, então o jeito é esperar para ver. Agora, quem nós já conhecemos o personagem é Owen Wilson. Ele é Mobius and Mobius, um personagem que existe nos quadrinhos, é um agente da TVA, mas assim como a Ravonna, também tem algumas ligações com o Kang. Na verdade, ele está mais ligado com o Quarteto Fantástico, já que ele foi o responsável por capturar o grupo, alegando que eles também provocaram alterações no fluxo temporal. Mas ele acaba lutando ao lado da equipe e sendo um aliado muito importante na saga Dinastia Kang, sendo inclusive depois condecorado e promovido dentro da TVA pelos seus atos heróicos. Pode ser que essa história nem seja adaptada na série, mas de novo, é mais um ponto de ligação entre Loki, Kang, Homem-Formiga e Quarteto Fantástico. Então vamos ficar de olho aí também. A partir daí, é reforçada aquela ideia que a gente já tinha percebido pelo que foi divulgado anteriormente, que a TVA vai fazer uma série de incursões no tempo, contando com a consultoria do Loki. E em uma dessas incursões nós vemos um Roxxcart, que seria uma espécie de Walmart, um mercado da Roxxon. Se você ainda não se ligou, Roxxon é uma empresa que vem aparecendo aos poucos dentro do universo cinematográfico Marvel. Ela foi citada nos 3 filmes do Homem de Ferro, apareceu em Manto e Adaga e os Fugitivos e até mesmo na série do Demolidor da Netflix. Mas o que ela representa aqui em Loki? Bom, pode ser só mais uma referência, mostrando como a Roxxon realmente está enraizada no universo cinematográfico Marvel. Mas tem um pequeno detalhe. Nos quadrinhos, a empresa está diretamente ligada com as ações da Hydra. Então pode ser que essa incursão no tempo seja para uma realidade em que a Hydra conseguiu derrotar os Vingadores e conquistar o mundo. E consequentemente, a Roxxon também espalhou o seu poder para outras corporações, dominando os mercados, e aí a gente vai ver tudo ao redor ali sendo controlado pela Roxxon. Ou não, às vezes é só uma cena no mercado mesmo. E entre essas incursões temporais, nós vemos uma figura misteriosa. Na verdade, são 2 figuras, mas eu acho que podem ser a mesma. A primeira delas é esse personagem encapuzado, que aparece ali lutando contra os agentes da TVA. Tem uma cena que ele está capturando um deles, e eu não sei vocês, mas eu tive a sensação de que ele está seguindo os passos da TVA. Talvez ele queira resolver algum assunto com o Loki, ou seja, alguma coisa pessoal contra a TVA mesmo, mas a impressão que eu tive é que ele tá indo atrás da agência. E depois temos a personagem interpretada por Sasha Lane. Nessa cena, ela tá com o uniforme da TVA, mas lutando contra outro agente. Então eu acredito que ela possa estar infiltrada na agência por algum motivo, e é justamente por isso que eu acho que ela também é essa figura encapuzada que nós vimos ao longo do trailer. Qual é essa missão que ela tem que cumprir? Se tem alguma relação com o Loki? Eu não faço ideia. Assim como a gente ainda não sabe exatamente o que é, mas já dá para ter uma ideia dessa cena. Algumas pessoas pensaram pelo primeiro trailer que nós veríamos o Loki se encontrando com a Viúva Negra dentro da Joia da Alma. E aí, muita gente também usou a justificativa de que o cabelo da Natasha estava diferente, tanto em Vingadores de 2012 quanto em Vingadores Ultimato, quando ela se sacrificou para conseguir a Joia da Alma. O cabelo que mais se assemelha a esse foi o que a personagem usou em Guerra Infinita, mas até aí pode ser justificado como uma versão alternativa da história em que ela se sacrificou antes. Mas o mais óbvio é que essa é a personagem da Sofia Di Martino. Pelas imagens que nós vimos dos bastidores, é claramente ela. Nós só não sabemos exatamente quem ela está interpretando. Pode ser até mesmo uma versão alternativa do Loki, a Lady Loki. Quem conhece os quadrinhos pode achar um pouco estranho porque a Lady Loki é apresentada não como uma versão alternativa vinda de outro universo, vinda de outro planeta, mas sim como o próprio Loki encarnado em uma mulher.
Mas dificilmente nós veremos a Marvel apresentando qualquer outro ator ou atriz como Loki em vez do Tom Hiddleston. Então ainda é um jeito de fazer homenagem aos quadrinhos, apresentar uma nova versão do personagem e manter os dois no papel. Pode ser até que depois a galera goste tanto da Sofia Di Martino que tenha uma série da Lady Locke com ela em outro universo. E se tem um lugar onde essa loucura pode dar certo, é claro que é a série do Loki. E para fechar a nossa lista, nós temos uma série de imagens rápidas que podem ser só homenagens e referências, como a cena em que o Loki imita a pose do Homem de Ferro enquanto uma explosão acontece ao fundo e ele sentado no trono de Asgard, mas também podem indicar um futuro mais sombrio, como a realidade em que a gente vê a Lua despedaçada e aparentemente caindo na Terra, a Torre dos Vingadores destruída ao fundo de Nova York e até mesmo um palácio no mundo invertido, em uma cena que é visualmente muito bonita. Enfim, acho que Loki é uma das séries mais aguardadas do Disney Plus, e se você acha que WandaVision deu uma viajada em alguns momentos, prepare-se porque eu acho que a gente vai perder a cabeça de vez em Loki. Essas foram as minhas impressões do trailer. Comenta aí embaixo se eu deixei escapar alguma coisa, e se você gostou desse conteúdo, não se esquece de continuar acompanhando a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, no nosso TikTok e no meu Instagram pessoal, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Manto e a daga e os fugitivos, pelo que foi divulgado. E ela é essa figura encapetada. Figura encapetada. Quando ela porque Loki vai revirar nossa cabeça de ponta cabeça. Pera aí, não.